Vamos lá então, muito bom dia, 16 de novembro, volta de feriado aqui no Brasil. Vamos falar o que está acontecendo no mundo e aí a gente volta para focar no Brasil, que a gente vai ter um dia importante aqui. Bom, ontem um míssil supostamente russo atingiu o leste da Polônia. Foi a primeira vez nessa guerra entre Rússia e Ucrânia que um país da OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, que foi criado em 1949 por 12 países, entre eles Estados Unidos e Canadá, pela primeira vez um país da OTAN foi atingido. Supostamente são mísseis russos, ainda averiguar isso, mas pode ser um ponto de inflexão, um divisor de águas. Vamos ver o que ocorre nos próximos momentos, se a OTAN vai intervir, não vai intervir, enfim, veremos cenas do próximo capítulo, mas foi atingido na Ucrânia também instalações elétricas e mais de 40% do país, da produção e geração, já foi afetada desde o começo dessa guerra, tá? Bom, saíram dados nos Estados Unidos ontem de inflação ao produtor. Eu expliquei na sexta-feira que saíram dados ao consumidor abaixo do que o mercado esperava, foi quando o mercado americano subiu forte e o restante do mundo, com exceção ao Brasil, com as notícias locais, que acabou não subindo, mas ontem saíram dados ao produtor, lá no começo da cadeia produtiva. Teve uma alta de 0,2%, abaixo do que o mercado esperava, isso mensal, e no ano, comparado ao mesmo mês do ano passado, uma alta de 8%. Foi a menor alta desde julho de 2021, então também abaixo do que o mercado esperava, e isso gera uma perspectiva de que a inflação nos Estados Unidos possa ter atingido um pico e eles não tenham que subir tanto os juros mais ainda, e isso frearia a economia. Eu acho que eles terão que subir aí pelo menos até 5%, porque a inflação ela está disseminada mesmo que tenha vindo abaixo do esperado. Mas de qualquer maneira é uma boa notícia e o mercado foi positivo para cima ontem, enquanto aqui foi feriado, tá? Na Alemanha saíram dados de inflação no atacado, subiu 17,4%, também abaixo do que o mercado esperava, mas muito alto ainda, tá? No Reino Unido, que saiu agora pela madrugada, a inflação veio 11,1%, a maior desde outubro de 1981, e lembrando que o Reino Unido está fazendo intervenções nas contas de energia. Grande parte dessa alta do preço veio por contas de energia, gás e energia. Se não tivesse tido essa intervenção, essa inflação teria vindo 13,8% mais ou menos. Mas, lembrando, alguém vai olhar e falar, nossa, então foi muito boa a intervenção. Calma, a intervenção ela gera resultados no curto prazo, só que um problema muito maior no médio e no longo prazo. A gente já conhece isso que aconteceu no Brasil nos anos 80 e 90, que acontece na Argentina até agora e todos os outros países que fazem ou congelamento de preços ou intervenções, até mesmo na energia, como aconteceu aqui no governo da Dilma. Mais cedo ou mais tarde essa inflação volta muito mais forte. Na China, o preço de casas novas caiu pelo sexto mês seguido e foi a maior queda nos últimos meses, tá? Portanto, a China que vem enfrentando um momento complicado no setor imobiliário e eles deverão intervir mais ainda com outro pacote bilionário por lá. Coincidentemente, eles começaram a relaxar as suas medidas draconianas de Covid nesse momento em que a economia começa a sentir mais forte, tá? Bom, no Brasil hoje a gente tem a discussão da PEC, da transição, o PT já está defendendo que o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, ele fique fora do teto permanente, ou seja, fora do teto de gasto de forma permanente. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, defende que seja por 4 anos, justamente nos 4 anos de governo do PT, ou seja, que ele possa gastar o Auxílio Brasil fora do teto de gasto e fala que isso é um socorro para os pobres. Socorro para os pobres é ser responsável fiscalmente para que o país não tenha inflação no médio e no longo prazo. Parem de mentir sobre economia. Isso é uma sacanagem grande. Portanto, eles querem que esse gasto adicional seja fora do teto de gasto. Agora imagina você gastar mais sem explicar de onde vem esse financiamento, continuar aumentando o tamanho do Estado, portanto isso gera um endividamento maior que vai levar a uma desvalorização da moeda e uma inflação no médio e no longo prazo, tá? E ainda um outro ponto, o Tesouro Nacional propõe até
conseguir aumentar mais, ou seja, hoje a gente só pode aumentar o gasto do Estado através de correção da inflação. O que eles querem agora é criar uma medida que ela permitiria a expansão dos gastos públicos com base no crescimento ou diminuição da dívida. Então, se a dívida cresce, você pode gastar, mas gasta menos. Se a dívida diminui, você pode gastar mais e ganha um bônus até se o país gerar superávit, que vai gerar em 2022 pela primeira vez em 7 anos. Esse superávit, caso o Brasil gere, ganha um bônus de gastar mais 0,5% do PIB, ou seja, 8 bilhões mais ou menos. É impressionante o nível de desrespeito com a economia e com a responsabilidade fiscal que foi criada nos últimos anos. Imagina se uma família chega ao banco e fala, olha, deixa eu gastar só para construir uma parte a mais da minha casa, mas não contabilize esse gasto para minha família não, banco. Por favor, me empresta esse dinheiro. Não faz o menor sentido. Ah, mas Bruno Paes pode imprimir dinheiro. Pode, só que isso gera inflação. Fato, isso já está explicado e mostrado na história. Além disso, a equipe de transição pretende criar alguma coisa para taxar Google, Netflix, Facebook e as Big Techs. Em vez da gente continuar no caminho de diminuição de impostos, a esquerda aumenta o Estado e quer voltar a aumentar os impostos para bancar os seus excessos. Uma ótima quinta-feira.